Então tá. Então vamos lá. Convido todos a fecharem os olhos, elevando o pensamento, deixando passar todas as ideias e intenções que não dizem respeito a este momento. Vibrando numa sintonia um pouco mais fina, mais elevada, sintonizando aos poucos com o plano espiritual que nos envolve, que nos acolhe e que nos enriquece com o alimento da alma. Certos de que neste momento e nos instantes que estamos por dividir, estaremos protegidos, amparados e iluminados pelos amigos da espiritualidade maior. Mentalizemos assim aquilo que estamos em busca, aquilo que nos falta. Mentalizemos as pessoas que nos são caras, os seres que nos são caros, para que eles possam de alguma forma também se beneficiarem destes instantes. E que possamos estar abertos e receptíveis a essa conversa edificante e a este propósito tão lindo de autoaprimoramento, de evolução moral e espiritual. Que Deus esteja conosco hoje, sempre e para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Então, hoje, pessoal, eu pensei em a gente conversar alguns assuntos e já quero avisar assim de antemão que em razão das programações do dia de feriado hoje, a gente vai fazer uma conversa um pouquinho mais curta, né? Eu vou tentar acabar ali por torno das 8 horas, para poder excepcionalmente conciliar as programações aqui do feriado, tá? Mas claro que não poderia deixar de estar aqui, porque lembrando sempre esse trabalho, né? Esses estudos que nós fazemos aqui, eles transcendem, né? Esse espaço físico e o lar de cada um de nós que estamos aqui presentes ou que assistimos a palestra depois, né? Porque como o mentor Kilmack já nos explicou, a espiritualidade maior faz desse momento de prece, de reflexão, de estudo, né, de conscientização, né, um momento em que eles trabalham também na doutrinação e no encaminhamento de seres que estão entre nós e que precisam dessa alavanca, desse impulsionamento. Tá? Então, eu resolvi, né, falar sobre coisas que nos remetem ao significado do dia de hoje, né, que a gente comemora o Dia da Criança, né, para falar um pouquinho, assim, sobre a nossa criança interior, né, o que representa isso em nós e há quanto tempo nós estamos vivendo essa infância, né. E hoje eu estava lendo uma parte de um livro que eu comprei aqui, que é um livro de Ramatiz, do átomo ao arcanjo. É um livro bem interessante e traz nessa parte inicial, ainda que eu estou lendo, uma reflexão assim sobre os vários reinos da natureza, né? Que várias obras tratam sobre isso, né? E que remete, de certa forma, à infância do nosso ser como ser humano. Então, não conversar somente sobre a nossa criança, né, no reino nominal, mas a nossa infância
nesse contexto geral de ser em evolução. E a literatura espiritualista, ela nos coloca que nós, enquanto produto da criação divina, não é? As nossas primeiras existências e experiências de vida, elas passam por todos os reinos da natureza, né? Elas passam pelo reino animal, mineral, vegetal, animal, até chegarmos ao reino hominal. E depois nós seguimos, não é? Em evolução, onde nós entramos no campo do que o Ramatiz colocou nesse livro como dos devas, e daí ele fala em devas como seres de luz, seres brilhantes, né? E os devas maiores, então, como sendo os arcanjos, e os devas menores como sendo os anjos, né? Então, os arcanjos responsáveis por sistemas solares e os anjos responsáveis por complexos, por organizações menos complexas, a exemplo dos planetas, dos orbes, né? Mas o que a literatura nos diz a respeito disso é que nós passamos por vivências nesses 3 reinos antes de chegarmos ao reino nominal. Ah, mas Clarissa, isso quer dizer que um dia eu posso ter sido um pé de alface? É estranho a gente pensar assim, né? Então, como é que eles nos explicam essa situação? Até o reino animal, não é? Nós não somos ainda um ser individualizado no sentido de termos todas as potencialidades assim dos demais reinos, né, bem estabelecidas nessa nossa vivência, nesse nosso ser. E a gente começa um processo de individualização mais consistente e, digamos que propriamente dito, a partir da nossa primeira vivência no reino animal, tá? Isso não quer dizer que não existe uma certa individualização do ser nos diversos reinos da natureza, mas como é que isso se processa, não é? Lembram que na aula passada, eu acho que foi na palestra passada, eu falei sobre esse processo de criação. Só um pouquinho que eu vou desligar o negócio aqui, só um pouquinho. Deu. Desculpa, melhorou. Eu falei que tudo começou, a nossa existência começou a partir, não é, de um desprendimento de uma partícula, por falta de uma expressão melhor, né, daquela centelha divina que é a criação toda do universo, e que essa partícula ela vai no universo expandindo, e pelo determinismo da consciência universal, né, ela vai se associando aos pontos em que ela precisa estar para prosseguir evoluindo. É algo bem complexo, mas o que eu quero dizer é que se todos nós somos constituídos dessa mesma essência espiritual, dessa mesma energia cósmica universal, não é? Dentro daquele princípio de que cada parte contém o todo e de que o todo é uma fração maior das pequenas partes, né? No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, se entende que existe alguns falam em alma coletiva, o Ramatiz fala em alma grupo, né? Se não me engano, eu acho que é essa terminologia, mas seria o psiquismo, a fonte criadora e responsável por cada um desses reinos. Então,
Por exemplo, lá no início, no reino mineral, né? Nós temos diversas possibilidades de existências, não é? Dentro de um reino mineral. Desde uma formação maior, como uma rocha, né? Uma montanha, uma cadeia de montanhas, até qualquer minério mais fragmentado e menos especializado, não é? E ali no reino mineral, nós já começamos, nós não como esse indivíduo bem particular, mas cada componente do reino mineral, nesse ecossistema do reino mineral, tem uma potencialidade a ser desenvolvida. E na medida em que essa potencialidade é desenvolvida, cada vez mais evoluída, dentro do próprio reino animal, essas potencialidades e esses seres minerais vão evoluindo. Então, por exemplo, quando acaba a vida, não é, de uma espécie mineral em determinada espécie, digamos assim, ela morre, a essência dela, né? Porque nós somos energia, então ela se materializou numa forma mineral. Quando acaba a vida, o quanto de energia cósmica que anima e que dá vida àquele corpo físico mineral palpável, não é? Esse desprendimento da energia, digamos que do espírito, entre aspas, do minério que perdeu a sua vida ali, ele se desprende e ele volta para essa alma grupo ou para essa alma coletiva, tá? Se juntando àquele todo de onde ela partiu, acrescentando todas as suas experiências e especializações nesse todo, de modo que quando ela volte a animar uma outra espécie mineral, talvez mais complexa, mais especializada, ela tenha algo mais a acrescentar naquele meio ambiente do reino mineral. Já se a gente for fazer esse tipo de pensamento no reino vegetal, fica menos difícil de compreender, porque a gente pensa assim, bom, no reino vegetal, não é? Nós temos essa especialização um pouco diferenciada, nós temos também uma alma grupo, não é uma alma coletiva, que é a fonte de criação de toda a espécie vegetal, né? E nós podemos pensar desde uma grama, né, até uma flor linda e colorida e que exala um cheiro, né, até uma árvore, né, esplendorosa, enfim. Então, nessa questão do reino vegetal, né, as potencialidades já são um pouco diferentes, né? A gente já tem a questão do movimento, né? Nós temos flores, por exemplo, que por um princípio nato, não é? Que o ser humano não consegue explicar, elas se giram em torno do sol. Já existe um princípio de inteligência natural desde sempre nesse reino e que emana dessa fonte criadora, não é? Como um determinismo para que cada espécie cumpra o seu papel naquele reino, não é? Seja como um instrumento de evolução de cada espécie, seja como algo ainda muito maior, mas que evidencia a sabedoria divina, a natureza divina que está em todas as coisas, não é? Se a gente pensar, por exemplo, assim, lá no reino mineral, nas variedades de cores de uma pedra, né? Desde a ametista, a esmeralda, o topázio, não é? Todos são pedras que têm a sua coloração específica,
que tem o seu poder terapêutico específico, e um dia aqui eu vou querer falar sobre a cura pelas pedras, né? E que está ali naquele momento de um potencial estático de cura, de emanação de cor, de vibração, de energia, né? Que dentro do reino animal já está num processo de evolução, de lapidação, a gente poderia até dizer, né? Talvez bem mais avançado que outras espécies minerais. E o Ramatiz dá um exemplo tão lindo assim, quando ele faz a transição disso para o mundo vegetal, por exemplo, porque ele coloca que se a gente imagina um gramado de flores, por exemplo, flores de diversas cores, não é? Que estão ali ao embalo do vento, elas então já têm esse potencial de se movimentar, de interagir de outra forma, não é? Através de outras especializações com o seu entorno, elas não deixam de ser uma representação, né, daquelas pedras lá do reino mineral, com cores semelhantes, estáticas, não menos importantes, né? E estarem aqui agora no reino vegetal com outras potencialidades, outras possibilidades, né? E que a gente pode transpor isso lá para o reino animal, não é? E fazer uma outra analogia com as borboletas que ganham asas, né? Que não só ficam ali na raiz ao comando do vento, mas que elas mesmo dão a sua direção e ganham asas, não é? Então, ali no reino vegetal, são trabalhadas outras potencialidades do ser. E cada flor que morre, e cada árvore que enfraquece e morre ou é derrubada, enfim, o desprendimento de energia, da energia que animava o corpo físico da árvore, da flor, ele volta para essa alma coletiva, né? Ele volta para o seu uno, para aquela coisa que é uma só, mas volta agregando mais força, mais direção, né? E vem de novo, talvez para o reino vegetal, numa espécie mais evoluída. Quando a gente vai para o reino animal, né? Fica mais interessante ainda da gente pensar, porque existe toda uma consciência cósmica e inteligentíssima dessa energia, dessa alma coletiva, que determina verdadeiras engenharias no funcionamento de cada espécie animal. Se a gente for parar para pensar o que as abelhas fazem para construir a sua colmeia, né? O que as aranhas fazem para tecer a sua teia de uma forma perfeita, com o cálculo matemático, aritmético exato, não é? Do peso e da densidade que aquela teia vai sustentar. Se a gente para pensar no João de Barro, que constrói a sua casinha, né? Já antevendo o temporal, as tempestades, a mudança das estações, o trabalho das formigas, né? O sensor de radar dos morcegos. Quem é que ensinou isso para eles? Não é? E quem é que nos ensina isso? Nós não temos, nós, como seres mais evoluídos, ou não, né? Que esses animais nós não sabemos, e isso vem nato neles. Né? E é de uma inteligência muito, muito, muito grande. Né? E começa a ver no reino animal, não é? As primeiras vivências de afeto. Né? A gente
pode dar vários exemplos de como funciona o afeto nas várias espécies animais, do reino animal. O mentor Ur falou isso na última palestra dele também, né? Que, respondendo uma pergunta lá de algum ouvinte, né? Ele mencionou que numa própria espécie, por exemplo, a espécie dos cachorros, né? Se a gente comparar as raças dos cachorros, comparar um pitbull, por exemplo, com um poodle, eles têm instintos. Eles ou labrador, eu acho, né? Labrador, enfim, mas são instintos diferentes. Mas que não impede que um pitbull criado num ambiente doméstico, com amor, com limites, com respeito, com cuidado, seja muito mais dócil do que um labrador, então, não é, que foi criado num ambiente hostil. Então, o quanto a partir desse reino nós começamos a nos influenciar pelo nosso meio. Mas ainda no reino animal existe a figura da alma coletiva. Então, por exemplo, o pitbull que morre aqui, né, do desprendimento da sua essência energética, volta para essa alma coletiva, e conforme tenha sido a experiência, as associações, as especializações que ele fez aqui, ele pode voltar, por exemplo, encarnando como um labrador, como tantas outras raças, e assim por diante, né? E quando a gente chega no reino animal, hominal, né, é que daí começa, então, o que passa a existir a partir das vivências no reino hominal como algo que é determinante na distinção das outras vivências nos outros reinos. O que nos diferencia e que vem, de certa forma, representado na história de Adão e Eva. Ninguém arrisca? O que nós assumimos aqui no reino hominal e que faz toda a diferença? Às vezes nos tornando mais ignorantes que muitos animais. O nosso livre arbítrio, né? Que tem uma certa especialização em relação, comparando ao instinto, né? O instinto, às vezes, conforme a situação, ele nos coloca em menos armadilhas do que um uso equivocado do nosso livre-arbítrio, né? Então, se nós seguíssemos nesse processo, nesse raciocínio de cadeia evolutiva, não é? O livre-arbítrio, e que nos traz a responsabilidade pelas nossas escolhas, que muitos seres humanos se acham melhores que os animais, por exemplo, e não respeitam os animais em razão, não é, do livre-arbítrio e da decisão que tomam. Mas isso não nos torna superiores, pelo menos não em toda a acepção da palavra, em relação aos animais, por exemplo, né? Isso pode nos tornar mais inteligentes em determinadas situações, conforme for o uso do nosso livre-arbítrio. Mas nós chegamos nessa condição de habitarmos o reino hominal porque nós passamos por todas, é como se nós estivéssemos passando por laboratórios nos planos mineral, vegetal e animal, ali reunindo conhecimentos que nos são natos e que habitam a essência do nosso ser, mas que muitas vezes nós não sabemos ativar, não é? Então, na infância,
do nosso ser, lá passando por esses reinos, nós, de certa forma, ainda temos uma pureza e uma proximidade com esse ser divino que habita o nosso ser, divino no sentido da sua inteligência, de que tudo está pronto ali, que nós precisamos só acessar, não é? Assim como a criança no reino hominal, quando nos seus primeiros anos de vida, tem essa pureza, porque ela tem essa proximidade, digamos, em tempo, não é? Ela está muito mais próxima da pátria espiritual de onde ela veio, do que todos os desafios que ela assumiu para si ou teve imposto para si, conforme o seu merecimento, nessa encarnação que ela está vivendo. Mas esse período da infância no reino nominal que nós temos, tem em comum algo com essa infância do nosso ser nos demais reinos da natureza, nessa perspectiva da pureza, da inocência, da inteligência nata que temos e que sabemos acessar com mais naturalidade. Deixar de ser criança, no sentido do espírito da palavra, começa a ocorrer quando nós começamos a tornar pesada a nossa vida, seja porque não conseguimos superar os desafios que ela nos traz, seja porque tomamos decisões que nós não temos condições de arcar com as consequências dela. Mas o fato é que, em algum momento da nossa existência enquanto homem, por nós termos o livre-arbítrio e o poder de determinar as nossas decisões, é que em algum momento nós começamos a nos perder dessa natureza pura, sábia, leve, criativa, que é ser criança. O mentor Kilmack enfatiza muito isso, e essa última mensagem que ele nos deixou na quinta-feira foi muito emocionante, assim, para mim. E um ser já tão mais evoluído que nós, como ele é, dar as mãos aos médiuns que estavam ali para cantar, né, uma cantiga de infância, né? A Kari estava lá, Kari, eu quero que ela me diga depois como é que ela se sentiu com aquela experiência, sabe? Muito lindo. Que talvez, aos olhos de muito, vão ver aquela mensagem e vão pensar assim, ai, que ridículo isso, sabe? Que se parece, né? Um monte de adulto ali dando as mãos, cantando Atirei o Pau no Gato. Talvez muitas pessoas vão fazer esse julgamento. Mas quem tiver olhos para ver, reconhecerá a grandeza do ato do mentor em fazer aquilo. E os médiuns que ali estavam e que se entregaram para aquele momento, no vídeo, a gente vê claramente a diferença e a transmutação energética que aconteceu. Depois tu assiste, Karen, de novo e observa isso, tá? Porque estavam todos assim mais sérios, claro, né? Um canal no YouTube ali, sabe, sei lá quantas pessoas vão ter acesso àquilo, né? A gente fica se cuidando, aquela coisa toda. Depois da roda do pau no gato que fizeram com o mentor Kilmack, ele fez todo mundo cantar e fazer toda aquela coisa que a gente fazia com naturalidade, não estava nem aí na época da nossa infância, que eles desfizeram a roda do que a gente podia ver a partir da máscara, o semblante já era outro. Não é? Que é voltar a ser criança, né? Até a gente escreveu na página lá do Amor e Semeadura hoje uma frase assim em relação a esse vídeo, o Dia das Crianças, que é não ter medo, muito menos vergonha de ser feliz. Nós matamos a criança dentro de nós por isso,
porque em determinado momento da nossa vida nós começamos a ter medo e vergonha de ser feliz, de ser puro, de ser alegre, de acreditar, de ir em busca dos sonhos, de não se importar tanto com o julgamento alheio, e daí a gente poderia ficar assim falando muitas e muitas coisas sobre isso. Mas o que eu quis dizer, né, hoje aqui no grupo, é que assim como nós somos seres muito mais antigos e que a nossa existência ela está muito além do que a nossa primeira encarnação aqui. E que não é por acaso que o Criador pensou e fez acontecer uma existência que a gente passasse por esses 3 reinos antes de chegar no reino nominal. E muitas vezes a gente voltar ao que é uno, ao que é universal, a gente se conectar com a nossa essência divina que está aqui, né, dentro do nosso ser, não implica pensamento, não implica estudo, não implica muito raciocínio, implica simplesmente ser. Não julgar tanto, não se amarrar tanto a conceitos, a preconceitos, a julgamentos, simplesmente deixar ser, porque já está tudo pronto ali. Nós, com o nosso livre-arbítrio, complicamos tudo. Criamos barreiras, não é? Aprisionamos a nossa criatividade, né? A culpa que carregamos é um chicote na nossa criança, diário, porque nós somos seres criados para sermos livres. E eu acho e acredito que não exista coisa que mais liberte o ser humano, senão ele simplesmente ser. Olha, a própria palavra diz, é ser humano. Deixar ser aquilo que já está pronto e criado e que nós é que complicamos. Tá, pessoal, eu acho que essa é uma reflexão, assim, e um assunto que tem que ser muito estudado. É difícil compreender, eu sei. Quem talvez nunca tivesse feito essa reflexão sobre o que significa nós sermos seres que passamos por todos os reinos, tem muita literatura que fala sobre isso, dá para consultar. Mas enfim, eu acho que é lembrar a nossa criança no sentido da nossa pureza, do nosso amor, da nossa alegria, desse ser criativo que somos e que devemos cultivar. Tá bem? Alguma pergunta, pessoal? Ou alguma colocação? Só me fala aí, Karen, abre aí o áudio e me diz se eu estou enganada ou não quanto ao efeito que eu atirei o pau no gato trouxe para vocês ali na quinta. Nossa, a minha voz está estranha hoje, desculpa. Foi fantástico, assim, na verdade foi uma conexão com a nossa criança interior, nós em essência, dançando, brincando de mãos dadas com um ser de luz, né? Na verdade, a vida pode ser muito mais leve, muito mais simples, bem como você... Foi isso que eu percebi, sabe? Se renovaram depois daquela roda, né? Foi uma surpresa muito grande, sabe? Porque quando o Gilberto estava vindo, ele avisou o Gilberto que era para ligar para a Dora, que tinha que fazer bastante espaço, que nós tínhamos um trabalho diferenciado para fazer. Ele fez um suspense como se fosse uma coisa muito séria, sabe? E aí era ficar de roda, né? Não, ele é tudo de bom. Ele é maravilhoso. Todos vocês. É muito bom sempre ouvir o mentor. Mas então tá, pessoal. Vamos fazer então o nosso encerramento, tá? Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais cedo, em razão do feriado, para a gente poder
curtir esse resto de dia. E quem ainda não botou o pé na grama, não subiu em árvore, não deu risada, não comeu pipoca, não fez qualquer coisa da infância, ainda tem tempo de fazer, tá bom? Então vamos lá. Fechando os olhos mais uma vez. Agora que estamos com a mente repleta de reflexões edificantes. Agora que viajamos lá para o nosso passado e que pudemos, pelo menos por alguns instantes, acalmar a fera que habita o nosso ser. E podemos nos lembrar de sensações de leveza, de alegria e de desprendimento. Eu convido a todos nós que estamos aqui presentes, em carne, em espírito, nos nossos pensamentos, na nossa tela mental, que limpem a mente neste instante e que imaginem um gramado lindo, de um verde brilhante, intenso, repleto de flores perfumadas, coloridas. Num dia lindo de sol, com uma brisa morna. E lá em algum ponto deste gramado, você visualiza uma criança saltitando alegre, contente, observando os pássaros, as borboletas coloridas que voam ao seu redor. E percebem o quanto esta criança interage com a natureza e, ao mesmo tempo, se alimenta dela. Você se aproxima aos poucos dessa criança, contagiado pela sensação de êxtase, de plenitude e de amor que se estampa à sua frente. E chegando bem perto dela, abaixando-se para olhar no olho dela, você percebe que essa criança é você mesma, é você mesmo. Ela sorri para você, lembrando do quanto você é leve, do quanto você é tranquilo, do quanto você é paz, é amor, é sonho e esperança. Identificando-se com essa criança nesse momento, você traz ela para dentro e o âmago do seu coração. E ela lhe dá um sorriso e se despede contente, retornando de onde veio. E você segue a caminhada neste gramado com uma visão diferente, sentindo-se mais um ser vivo que ali pertence, sentindo uma necessidade muito grande de troca, de dar e receber tudo aquilo que emana do nosso Criador. Que assim seja. E graças a Deus. Graças a Deus.